no seu coração. Vamos entrar nessa frequência juntos. Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. que isso, hein? Vamos juntos. Quem já pisou o Santo dos Santos Em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória. a glória de Deus. Seu dia deve ter sido corrido, todo mundo trabalhando e esforçando para estar aqui. E para nós recebermos mais de Deus, é preciso estar numa sintonia muito em Deus. Então eu queria que você fechasse seus olhos e orasse ao Senhor. Que você percebesse esse ambiente. E a palavra que o Senhor traz para nós hoje é mover sobrenatural. E Ele me fala de ambiência, me fala de ambiente, me fala de sintonia, me fala de frequência. E há um lugar nele para nós. E o Senhor te chama a esse lugar. O Senhor te chama a esse lugar. Então volte o seu coração, o seu pensamento, os seus sentimentos, espírito, alma e corpo na presença do Senhor. Porque hoje nunca mais vai voltar. Mas hoje pode ser um encontro inesquecível com o Senhor. Hoje pode ser um encontro maravilhoso com Ele. Pode ser um divisor de águas na sua vida. Pode existir antes e depois de hoje por causa da sintonia, porque você encontrou a frequência, porque você encontrou um lugar em Deus. Peça perdão, que o seu coração tenha sensibilidade para a presença do Senhor. Então faça a sua oração. Você não quer perder nada do Senhor. Você não quer perder nada dessa presença, nada dessa unção. A unção que está sendo derramada neste lugar é uma unção de cura, de milagres. Há uma unção de libertação. E o Senhor diz que todos que estiverem nesse lugar e receberem com fé, vão entrar num novo tempo para viver uma nova história em Jesus. Em Jesus. Então, creia, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir a presença do Senhor. Glória a Deus. Vamos assentar. Jesus, por onde ele passou, ele trouxe um mover sobrenatural. Tudo que ele ensinou, tudo que ele fez foi projetado, planejado. É como se ele mostrasse para os seus discípulos como viver o sobrenatural no mundo físico, como viver de forma extraordinária, viver o sobrenatural. E é isso que Ele tem para cada um de nós. E aí eu comecei a ver alguns desses milagres, dessas libertações. E o Senhor, Ele quer mover nessa cidade de Franca. Ele fala para nós de conquista de território, fala para nós de expandirmos a tenda, que são milhares e milhares de pessoas vindo ao encontro do Senhor, e multidões eram atraídas por onde Jesus vinha, por onde Jesus passava, multidões vinham por causa da presença dele. E
Lucas 13 conta a história do gadareno, que foi um homem que foi liberto pelo Senhor. E só um momento. Eu quero começar. Eu vou chegar lá na mulher, no homem que foi liberto, mas eu quero começar em Lucas 13, que conta de uma mulher. E veio ali uma mulher possessa, de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Jesus estava pregando e uma mulher entrou lá no fundo e ela estava encurvada, corcunda. Jesus parou o que ele estava fazendo, chamou aquela mulher e ela estava possessa de um espírito de enfermidade. Ela estava inclinada, ela estava olhando para baixo, ela estava presa, ela estava doente e era inimigos malignos, eram demônios, porque ela estava possessa de um espírito de enfermidade. E essa mulher encurvada pode mostrar para nós tantas coisas. Encurvada por causa do peso do pecado, encurvada por causa da incredulidade, encurvada porque o pecado oprime as pessoas, traz peso, traz jugo, traz carga, traz tantas coisas ruins e males para uma pessoa que ela começa a se encurvar. Sempre quando eu ministrei com alguém que precisa de uma oração, de uma cura, essa região aqui sempre muito endurecida e por causa de cargas espirituais. Essa mulher encurvada pode falar da tristeza que causa em alguém e essa pessoa viver olhando para baixo. Quantas prisões, quantas coisas podem existir para prender e trazer as pessoas para um lugar de escravidão? Pode ser o sofrimento, pode ser um cárcere emocional, pode ser tantas coisas. E nós sabemos que o emocional é um lugar que ele pode receber muitas opressões. E nós ficarmos mal, o sofrimento, a tristeza, a angústia, muitas causas do suicídio, por causa do quê? Da depressão, por causa da tristeza, por causa do sofrimento, por causa das dores emocionais, por causa dos cárceres, por causa das prisões espirituais. Essa mulher estava encurvada e ela não passou despercebida pelo mestre. Ela não passou desapercebida por Jesus. Nesses dias de hoje, a tecnologia está avançada, a modernidade está avançada, mas as situações graves da alma continuam. O pecado continua, a solidão continua, a tristeza continua, o sofrimento continua, as depressões têm feito as pessoas ficarem encurvadas. E eu fico pensando, Senhor, Tu és o Deus que formou o homem, espírito, alma e corpo. Deus, Ele, ao salvar o homem, o seu espírito renasce. E a sua alma entra num processo de restauração. Deus quer cuidar da sua alma. Deus, através do Espírito Santo, quer restaurar a sua alma, restaurar as suas emoções, trazer para você a cura da sua identidade, a unção nas suas emoções, cura física, a integridade de tudo, espírito, alma e corpo. O nosso corpo receber cura, nosso corpo receber cura. Por quê?
A nossa alma adoecida vai adoecer o corpo. Quantos tumores, quantas rinites, coisas agudas que estão acontecendo no nosso organismo, porque a alma está saturada, está ferida, está machucada. E aí, parece que a gente fala assim, não, as coisas espirituais é uma coisa, as coisas emocionais é outra. Eu tenho aprendido e visto o quanto o ambiente do Senhor, da presença, um ambiente saturado da presença do Senhor, o quanto louvor, adoração, o quanto essas canções ungidas, esse ambiente onde nós entramos, ele é refrigério para a nossa alma e cura para o nosso coração. Eu fico observando e vendo cada das ministrações que existem aqui nessa casa, o quanto selo, o quanto a presença do Senhor vem sobre nós, e isso tem curado tanto a alma quanto o corpo físico da igreja. E eu quero que você preste atenção sobre isso. Não fique de fora, esteja aqui inteiro diante do Senhor, crendo que Ele tem também a cura física para você. Tem a cura física para aqueles que estão na nossa casa, na nossa família. Às vezes, quando é na nossa família, quando a dor é em nós, parece que a gente sente mais fragilizado. Quando somos nós, parece que, ai meu Deus, quando é para o outro, parece que a gente fala assim, não, vai dar certo, vai dar certo. Quando chega na nossa casa, na nossa vida, a história muda. Mas o Senhor hoje está chamando a gente para viver essa história de amor, de fé, e dizer para o Senhor, espírito, alma e corpo, íntegros e irrepreensíveis para a vinda de Jesus. Temos uma vida abundante. Temos uma vida abundante. Jesus toca nessa mulher. Jesus expulsa aquela enfermidade. E aquela mulher endireita. Aquela mulher experimenta olhar de reto, olhar as pessoas de forma normal. Ela era criticada, ela era deixada de lado, mas ela foi tocada pelo Senhor. E hoje o Senhor diz para nós, um mover sobrenatural está vindo sobre essa casa, está vindo sobre Franca. Assim como Ele endireitou essa mulher, Ele vai endireitar muitos que estão encurvados. Assim como Ele endireitou essa mulher, Ele vai colocar de pé muitos que estão caídos. Essa geração está encurvada diante dos vícios das drogas. Quantas famílias presas nos vícios das drogas. Quantas famílias vivendo situações graves por causa da escravidão, da idolatria, por causa da prostituição, do materialismo, da centralidade em si mesmo. Quantas pessoas estão voltadas para si, estão se encurvando, olhando para o seu próprio umbigo, fechando em si mesmas e vivendo escravidões. Quantas pessoas estão encurvadas com o Deus desse século? Quando a gente fala do materialismo, quando a gente toca em riqueza com propósito, sim, se a riqueza não for com propósito, vira idolatria e vira maldição. Se a nossa vida não for com propósito, vira antropocentrismo, algo voltado para si mesmo. Tudo que o Senhor quer é que a gente entenda quem nós somos e para que nós estamos aqui e qual o propósito da nossa vida. Se nós estamos numa geração que está se curvada diante das drogas, diante do pecado, diante do materialismo, diante da carnalidade, diante das multifacetas do pecado. O Deus desse século se tornou o dinheiro. Aquele homem chega
abastado e constrói galpões para colocar os seus grãos e constrói. E ele, diante daquela construção, abarrotado de grãos, ele diz para si mesmo: alma, sossega, porque agora, olha tudo que você construiu. Aí vem a palavra de Deus e faz: você é louco? Se hoje pedir a sua alma, para onde você vai? Porque é uma geração encurvada diante de si mesmo. As pessoas estão céticas, as pessoas estão descrentes, as pessoas estão baseadas em muitas coisas, menos em Deus e na sua palavra. O Senhor não nos quer encurvados. O Senhor não nos quer corcundas. O Senhor não nos quer olhando para o nosso próprio umbigo. O Senhor não nos quer voltados para nós mesmos. Ele não nos quer como um mar morto. Ele nos fez para ser como o rio da vida. Porque do nosso interior vai fluir rios de água viva. Nós vamos ser aqueles que levantam, que erguem a cabeça e vão para fazer a obra do Senhor. Quantos se posicionam nesse lugar e falam: eu quero estar de pé? Aí eu fui lendo, né, ali o Novo Testamento, e a libertação do gadareno é algo muito forte. E esse homem possesso de demônios veio ao encontro de Jesus. E eu gostaria de ler o que aconteceu com ele em Marcos 15, em Marcos 5, versículo 15, diz assim: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Por quê? Jesus libertou esse homem que vivia em sepulcros. Ele se cortava, ele vivia machucado, doente. E quando ele viu Jesus o liberta. Jesus simplesmente fala para aquela legião de demônios: sai deste homem. Aí é aquele episódio que essa legião pede para não expulsar do país. E aí vinha uns porcos, pediu para entrar nesses porcos, e os porcos precipitaram no mar. Os porqueiros, os donos daqueles porcos, ficaram injuriados porque o prejuízo foi grande. Foram e contaram para o povo da cidade que Jesus tinha feito isso, libertou aquele homem que estava possesso, e aconteceu aquilo com os porcos. E o povo veio para expulsar Jesus daquele lugar. Quando o povo chegou, viu o homem que era louco de cabeça, louco, doido, vivia cortado, sujo, nu, com terra do sepulcro, fedia. Quando esse povo veio, vamos ler de novo, Marcos 5, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Vamos aplaudir ao Senhor. Meu Deus, que tremendo! Assentado. Ele não assentava não, gente. Ele não tinha paciência para ficar sentado, quieto, ouvindo alguém, não. Ele assentou, ele tomou banho, se vestiu. E como Jesus saiu, né, foi embora, ele queria ir com Jesus. Jesus falou com ele: não, fica, volta para sua casa, para sua família, e vá falar com eles o que aconteceu com você. Depois, nos próximos capítulos, Jesus volta, e esse homem, ele simplesmente foi o evangelista,
aquele que se tornou discípulo e falou para 10 cidades de Jesus. Aquele que era endemoniado de legião, aquele que se cortava, aquele que era louco de pedra, andando nu pela rua, se tornou um evangelista, um que levou o nome de Jesus para 10 cidades. E o Senhor está dizendo que vai fazer nessa cidade libertações poderosas de pessoas que vão ser esses instrumentos para levar o nome dEle. Oh, que maravilha! Olha aqui, Marcos 5, versículo 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu e ordenou: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. E aí Jesus volta lá em Genezaré, onde é a cidade desse homem que foi liberto. E olha o que aconteceu na volta de Jesus ali. Marcos 6, versículo 53. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus e, percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam o que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punha os enfermos nas praças, rogando-lhes que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíram curados. Naquele primeiro momento, aquela multidão repele Jesus, ele tem que sair daquele lugar. Mas eles viram o que aconteceu com o gadareno, viu a mudança e a transformação daquele homem que se levantou como um testemunho de vida. E Jesus, ao retornar, agora as multidões voltavam e as pessoas vinham a ele, todos os tipos de necessidades. E as pessoas diziam: se ao menos eu tocar nas vestes dele, eu serei curado. E aí a gente vai chegar naquela mulher do fluxo de sangue. Mateus 9, 20 e 22. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. A notícia correu. Como as multidões estavam grandes, as pessoas queriam ao menos tocar na orla da veste de Jesus. E essa mulher, que estava há 12 anos com esse fluxo de sangue, ela não podia estar na sociedade. Ela perdeu a sua vida, ela gastou tudo que tinha para poder receber cura e não tinha alcançado. E ela tocou nas vestes de Jesus. E agora eu só quero falar algo, que naquele momento eles tinham a presença física de Jesus. E hoje, nós não temos a presença física de Jesus, mas temos a presença do Espírito Santo de Deus. Temos a presença do Senhor conosco. E esse lugar, onde tem a presença do Senhor, multidões começam a estar. E as pessoas começam a tocar nessa presença. E elas começam a receber cura, libertações, e as transformações vão acontecendo.
que você precisa? Qual é a sede? Qual é a fome? Qual é a necessidade? O que você precisa em Deus? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Ele curou ontem e Ele vai curar hoje. Ele libertou ontem e Ele continua libertando hoje. E Ele traz para nós boas novas de esperança e de alegria e diz: eu quero manifestar o meu reino na terra. Jesus o tempo todo manifestou o reino. Ele foi mostrando para as pessoas o que era viver o reino. Ele curava as pessoas e chamava elas para segui-lo. Ele libertava as pessoas e chamava elas para segui-lo, porque ele ia apresentando o reino. Venha para cá para conhecer o que é o reino dos céus e viver dentro dessa embaixada, viver dentro dessa instância, viver dentro desse lugar onde o mover é sobrenatural. E o Senhor, Ele quer nos envolver com a sua glória, com a sua presença. Fisicamente, nós não tivemos a oportunidade daquele povo, mas a gente não viu Ele, mas creu. Então nós somos bem-aventurados. Nós cremos em Jesus de Nazaré. Nós cremos em Yeshua HaMashiach. Nós cremos naquele que pode fazer o que ninguém pode fazer. Nós cremos no Deus do impossível. Nós cremos no Deus dos milagres. No Deus que abre porta onde não tem. Assim como Ele foi olhando para as pessoas, se importando com elas. E Ele diz: eu não estou te vendo no meio da multidão. Eu importo com você e com o que você precisa. Qual é o milagre que você precisa? Qual é o toque? Ah, Senhor, eu espero de Ti. Eu quero a Tua presença. Eu experimentei do Senhor restauração na minha alma através do louvor e da adoração. Eu entendi que dentro do ambiente da presença de Deus tem cura. Curas físicas, experimentamos provisão sobrenatural, temos experimentado nessa casa um ambiente de glória, onde todas as coisas são supridas. A igreja do Senhor, o lugar onde a presença do Senhor está, todas as coisas entram no seu devido lugar. O que é torto endireita. O que está fora do lugar entra no seu devido lugar. O que está esburacado começa a aplanar. Porque o Senhor pega o que está alto e abaixa. O que está baixo, Ele levanta e faz um caminho plano para a gente passar. Esse é o nosso Deus. Esse é o Senhor das causas impossíveis. É o Deus que diz: tenha bom ânimo, eu venci, você vai vencer também. Assim como eu libertei aquele homem, eu vou libertar aquele da sua casa e da sua família. Pode ser o que seja mais complexo. Nós vamos crer. Nós vamos crer. Crer até o fim. Vamos confessar a palavra, vamos declarar a palavra e vamos dizer: o teu reino é sempre de quê? Paz, alegria e justiça. E o interessante é que não fala felicidade. Porque a felicidade ela é transitória, a alegria é fundamento. A alegria é estrutura. A alegria é uma base que, independente de estar feliz ou não estar, a alegria é. Esse é o reino. Aí Jesus vem andando, vem mostrando para as pessoas e dizendo: há um mover sobrenatural, há um mover sobrenatural. Venham e vejam um mover sobrenatural, um milagre sobrenatural.
Venham e vejam, mover de Deus, mover de Deus. É para nós vivermos de forma que a fé traz à existência aquilo que nós estamos esperando e crendo. Meus olhos não estão vendo, mas eu creio no Senhor. Seja o que esteja acontecendo na sua vida, seja a causa impossível que for, hoje o Senhor te convida a esse lugar. Vem. Mas uma das coisas que mexe comigo é porque essas enfermidades aqui, nesse caso, aqui fala que era demônios. Muitas crises emocionais, primeiro a pessoa tem que ficar liberta. Porque não tem como acessar a alma, não tem como haver restauração na alma. Muitos pensamentos que estão aí na sua mente, na sua cabeça, você está achando que é seu. E são dardos inflamados do maligno para roubar a palavra de você. Você muitas vezes está aqui e é tão abençoado pela palavra, mas você vai embora e corre o risco de daqui a pouco você nem lembrar mais desse momento que você teve aqui. A palavra foi embora, sendo que é a palavra que vai te libertar, que vai te proteger, que vai te guardar. A palavra é o próprio Jesus, Ele é o verbo vivo. E o inimigo vai fazer de tudo para roubar de você, para tirar você desse ambiente. O inimigo vai fazer de tudo para as pessoas virem somente pela bênção. Mas o que Jesus fez foi mostrando o que era o reino e chamando para que cada um pertencesse à família. E hoje é um convite do Senhor para nós. Vamos mergulhar mais? Vamos entrar mais? Vamos andar mais 500 metros nadando? Vamos descer. Vamos descer o rio, 500 metros. Andar mais um pouco dentro dessas águas e ir descendo, revelando, querendo mais de Deus. E dizendo, eu quero conhecer o teu reino, eu quero conhecer a tua vontade, eu quero viver, eu quero libertação. Eu quero libertação. E quando eu falo que libertação é para todos nós, porque há níveis de libertação. Tem coisas que está em nós que a gente ainda não percebeu. Mas de repente você vai ter uma luz e vai falar, nossa, isso ainda não tinha percebido, que eu pensava desse jeito, agia desse jeito, um comportamento assim, e o Espírito Santo te mostra, traz luz, te liberta, tira você daquele lugar escuro, te traz para a luz e fala, vem para a liberdade, porque é para esse lugar que eu te chamei. Vamos ficar de pé. Esse ambiente de Deus, esse ambiente de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos e pensasse nesse Jesus de maneira que, se Ele estivesse aqui fisicamente, como você procederia? Como você queria ter mais dele? Será que você queria tocar nas orlas dele? Será que você ia querer tocar no manto de Jesus? Será que o confronto com a presença de Jesus ia mostrar algumas coisas que precisam ser libertas dentro de nós? Então feche seus olhos e pense nisso. Comece a fazer sua oração. Toda escravidão, todo peso, todo elo com o pecado, todas as amarras, todas as incredulidades, dúvidas, em nome de Jesus,
pelo Espírito Santo, que comece um mover sobrenatural nesse lugar. Comece um agir do Senhor. Quantos precisam de uma mente liberta? Precisam estar livres. Hoje o Senhor nos trouxe aqui e disse: eu quero te mostrar mais da minha presença. Se abra para Jesus, faça a sua oração. Faça a sua oração. Nós precisamos orar mais. Se entrega para Ele. Fala: eu vim te buscar. Eu vim te buscar, Senhor. Eu quero viver o que eu não vivi ainda. Assim como aquela mulher encurvada foi expulsa, porque ela estava possessa de uma mentalidade, ela estava possessa de um entendimento completamente errado da vida. O Senhor a libertou. Em nome de Jesus, eu digo: espíritos imundos, malignos, saiam da nossa vida. Em nome de Jesus. Não é no meu grito, é na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, pessoas estão sendo libertas hoje. Pessoas presas em vícios, que precisam de libertação. Queira agora, clame agora, fala: Mestre, Senhor Jesus, eu quero a libertação, eu quero a cura.